Ora viva! Chegamos ao episódio número 52 do Eu é Mais Bolas, seja bem-vindo. Acho que hoje também acabamos por falar um pouco, a exemplo do episódio anterior, do tema autárquicas, porque ainda está na ordem do dia e foi, aliás, um tema que dominou a semana por todo o país e, naturalmente, também aqui no Alto Minho. Hoje vamos ter o João Puig e a Marta von Frieden. Como eu lhes dizia há pouco, aos dois um perdedor e uma vencedora. A esquerda perdeu, a direita, que a Marta não gosta nada de que a gente chame de direita, a iniciativa liberal, ganhou, está a ganhar espaço. E, portanto, vamos começar precisamente pelo rescaldo destas eleições autárquicas. Começamos contigo, Marta, uma das vencedoras da noite, com a tua eleição para a Assembleia Municipal. Começo por te dar os parabéns. Espero, desde já te desejo um bom trabalho e peço-te que nos digas que impressões guardas destas últimas autárquicas. Então, antes de mais, olá a vocês dois e a todos aqueles que nos estão a ouvir e agradecer-te, Zé, novamente pelas felicitações. Mas dizer-te que nós não fomos aqui em Viana do Castelo os únicos que fomos eleitos para a Assembleia Municipal. Ponte Lima também teve a eleição do seu primeiro deputado municipal da Iniciativa Liberal e passou uma freguesia de Arcos de Valdevez, esteve ali a disputar, mesmo de uma forma renhida, a junta de freguesia. Por isso, ficamos em segundo lugar, mas ali bem perto de vencermos as eleições, o que, como devem imaginar, me deixa particularmente feliz. E sim, a Iniciativa Liberal é um dos grandes vencedores desta noite eleitoral, mas não é o maior vencedor desta noite eleitoral. Para dizer a verdade, o grande vencedor, acho que está aos olhos de toda a gente, não é? É o PSD, que consegue então entrar de uma forma mais forte no distrito, o que indica também aqui uma vontade de mudança por parte da população. E aqui à cabeça os dois grandes municípios que mudam então a sua cor política é Caminha, que fez uma eleição, no fundo a Liliana ganhou, mas por uma diferença muito curtinha de votos, ou seja, foi uma eleição muito renhida, que obrigou inclusivamente à recontagem de votos e consolidou, no fundo, aqui a vitória da Liliana, quem também aproveito para desejar os parabéns e as maiores felicidades, e espero que ela faça de facto um bom trabalho. E Melgaço, que foi de facto a surpresa da noite eleitoral aqui no Alto Minho, que fez uma virença, uma mudagem, não é? Aqui uma mudança de cor política, mas eu acho que se deve também aqui à perda de eleitorado. Isto porquê? Porque eles perderam, no fundo, a representação de dois variadores, neste momento só têm cinco, o executivo, no fundo, é composto por cinco pessoas e neste momento só têm inscritos nos cadernos eleitorais 9.499 pessoas. O que de facto demonstra a perda de população que este Conselho tem vindo a sofrer, e eu acho que este foi um fator preponderante para esta mudança, porque acho que de facto as pessoas devem estar aflitas também, devem querer outro tipo de políticas que faça aqui alguma retenção de pessoas no seu conselho e atrair, neste caso, vão ter que atrair uma nova população, porque de facto apresentam aqui indicadores de interioridade que são assustadores. Eu gostava de dar nota aqui também relativamente a Ponte da Barca, porque há 4 anos atrás Ponte da Barca fez uma eleição relativamente renhida, em que ganhou, já tinha ganho o PSD, mas renhido, e desta vez fez uma vitória absolutamente estrondosa. O que nos deixa, a mim vai-me deixar particularmente atenta, porque quero perceber de facto o que é que tem acontecido em Ponta Barca para fazer este reforço assim tão forte aqui do PSD neste município. Monção também apresenta aqui indicadores engraçados, que é manteve-se o PSD, mas houve uma perda de um deputado não, de um vereador do PS. Ou seja, eles ficam em maioria absoluta, o que também vai ser interessante de perceber o que é que está aqui a acontecer em Monção, sendo que provavelmente pode ter havido aqui alguma transferência de votos para outros partidos. Mas para além de falar aqui dos vencedores do distrito de Viana do Castelo, sendo que eu acho que o PS também pode reclamar aqui algum tipo de vitória, porque não teve a perda eleitoral que se podia fazer prever. Eu acho que os grandes derrotados desta noite eleitoral são mesmo o Chega, e queria começar aqui por este partido, porque de facto colocou se calhar a fasquia demasiado elevada e demonstrou duas coisas. A primeira é que as pessoas não são assim tão parvas e aquela história de a cara do André Ventura ter aparecido sempre colado a todos os candidatos não colou.
Nós no início, quando andávamos na rua, achávamos que isto ia ter algum efeito, assim, um bocadinho mais catastrófico, mas de facto, eu acho que isto é uma boa lição para todos nós, que muitas vezes achamos que as pessoas não são literadas o suficiente para perceber algum tipo de manipulação, e neste caso esta manipulação não conseguiu, não, pronto, não surtiu efeito, o que me deixa a mim particularmente muito agradado, porque acho que de facto a estratégia que o Chega utilizou é absurda e é mesmo muito má. Por outro lado, demonstra outra coisa, o Chega vai precisar de criar, bons políticos para conseguir ter a implementação autárquica que eles tanto desejam. Não vai ser com 2 tretas, não vai ser a preencherem um formulário online para qualquer pessoa se poder candidatar, vai precisar de construir uma força política para que de facto as pessoas acreditem nestes representantes autárquicos. Mas há outros 2 perdedores desta noite eleitoral, que é o PCP, que perde uma grande representação no distrito, perde o único vereador que tinha, que era no concelho de Viana do Castelo, perdeu 4 deputados municipais, ou seja, de 9 passaram para 5, e perdeu 14 membros da Assembleia de Freguesias. Tinham 32 e passaram para 18, o que quer dizer que, de facto, a força da CDU tem vindo, e do PCP, não é? Tem vindo a decrescer, no distrito. O último grande perdedor da noite, e eu acho que esse é o grande perdedor da noite mesmo, é o Bloco de Esquerda, que não tem representação alguma no distrito. Ficou sem representação até no país, mas os dados aqui ao nível do distrito são verdadeiramente impressionantes. E deixa-me só dizer muito rapidamente aqui o seguinte: em 2021, para isto, dados do distrito, em 2021, para a Câmara Municipal, tinham conseguido 2.564 votos, passaram para 1.151, menos de metade. Para as assembleias municipais, em 2021 tinham 2.860, passaram a 1.532. Não é menos de metade, mas anda ali ela por ela. Nas assembleias de freguesia, em 2021, tinham 1.267 votos, passaram para 550 votos. Isto é uma perda muito, muito grande do Bloco. Eu não sei o que é que a Mariana Mortágua ainda está a fazer na direção do Bloco. Eu não sei se tu, Zé, depois também não queres comentar isto, mas eu fico impressionada e fico chocada como é que a Mariana Mortágua continua à frente do partido, tendo tido dois resultados tão maus no mesmo ano, que são legislativas e agora as autarquias. E, de facto, aquilo que ela tentou fazer ao ter embarcado nesta flotilla, com todo o respeito, porque entendo que existem muitas vezes motivações pessoais para se poderem fazer outro tipo de ativismos, mas de facto o balão de oxigênio não chegou e vamos ver se ela sobrevive. Muito bem. João, o livro não concorreu em Viana, de qualquer forma, tem uma opinião sobre como as coisas correram aqui no Alto Minho no último domingo, dia 12, portanto já foi há 15 dias. O que é que achas, João? Como é que a esquerda foi assim tão perdedora? Olá a todos, parabéns à Marta por ter sido eleita para a Assembleia de Viana do Castelo. Um, o livro também não seguiu para a parte autárquica, porque também fomos com algum sentido de responsabilidade que não sentíamos que estávamos bem preparados para representar a população do distrito todo, mesmo para alcançar o distrito todo também com alguma dificuldade, e então fizemos a decisão de nós precisamos separar, e estudar melhor e compreender como é que podemos servir melhor as pessoas. E daqui peço desculpas à Maria José, se não te importas que vou seguir já um bocadinho para o meu tema também, Não? ah, que está ligeiramente ligado a esta parte autárquica, que é para mim, o vencedor real das autárquicas deviam ser as pessoas. Não esquecendo, pronto, os pensamentos políticos que existem sempre, e também compreendo perfeitamente o que é construir um programa eleitoral, que é um programa autárquico, peço desculpa, que é bastante difícil de construir por causa do próprio público que se tem. Tem que sempre ter um programa bastante completo, um mais reduzido, e outro sempre para as pessoas, só com as mensagens mais fortes para as captar. E foi aqui que eu encontrei o meu problema na cidade de Viana, porque não encontrei, eu li os programas todos, aqui especificamente de Viana do Castelo, e encontrei aqui uma ausência que me preocupou. Houve uma ausência de nomes de ruas, nomes de lugares, a própria personalidade da cidade não estava representada nos programas. E digo isto em todos os que eu li. Era raro os casos em que falavam de alguma coisa específica das situações. Isto deixa-me preocupado também porque não havia muita relação do que era Viana. Em que sentido? Não havia uma relação do que a cidade era com as autarquias vizinhas. Não havia, porque Viana do Castelo não é só da Ponte Eiffel a Santa Luzia. Viana do Castelo tem pessoas que vão lá trabalhar que vêm da FIF a Barroselas, que vêm de Barcelos a Caminha. Temos vários concelhos, temos vários distritos até que se relacionam nesta cidade. E senti que não houve um pensamento a ponderar este lado de relação autárquica.
Porquê? Porque isto, quando temos um programa com mobilidade, quando falamos de economia local, quando falamos até do papel de candidatura a programas e por aí fora, isto é importante, a relação que temos com as outras autarquias e os seus próprios desenvolvimentos. Também senti alguma ausência nos programas, de que sentia um programa mais nacional e que, pronto, tentavam direcionar alguma coisa, mas era sempre sem muita ambição, uma proposta de uma quase gestão da cidade e uma falta de visão do que é que podia ser uma cidade no contexto do Viana do Castelo. E, hum, e aqui encontrei muitas situações que podiam ser faladas. Como é que é? Nós temos os trabalhadores públicos e os nossos serviços públicos, são poucos os que falaram como melhorar a condição dos trabalhadores, como melhorar os nossos serviços e de que forma podemos fazer. Também me questionei da ausência de muitos programas que tinham uma falta e ausência de criação de comunidade, em que podemos ir da cultura à participação cívica e a falta de projetos que reflitam a cultura do Alto Minho e que sejam usados em prol da União. Quando falo da cultura do Alto Minho, temos desde o rancho folclórico, às nossas tradições, tudo, desde a produção do vinho verde, que também pode ser relacionada com os outros, com Ponte Lima, com Ponta Barca e criar uma unidade por aí fora. E também fiquei um bocado triste por não ver nenhum espaço que ajude as pessoas. Em que sentido? Espaços que fossem propostos para reduzir as burocracias ou para facilitar o cidadão. Espaços para criar programas de aprendizagem, espaços de programas com escolas. A necessidade de criar espaços para as pessoas com programas culturais para se encontrarem. Também achei muito estranho não falar do mercado municipal, quando foi um tema que foi bastante falado, e quando o mercado municipal é fora um ponto de economia local, também pode ser um dinamizador da própria união da comunidade. Em que sentido? Temos um encontro de economia local com os produtos locais e onde as pessoas poderiam ir como ponto de encontro, e que sendo um lugar tão central, que também podia ajudar a própria economia local, desde a restauração a buscarem lá coisas, as pessoas que vivem no centro histórico a poderem buscar produtos de qualidade do local e da economia local. Também fiquei com alguma tristeza se não vi nenhuma medida de combate à pobreza, de coesão do espaço rural com o espaço urbano, que é uma ligação que o Alto Minho tem muito intensificada, e também senti uma falta de planejamento de transparência que a Câmara podia ter. Eu sei que aqui a IEL falou de alguma coisa de transparência, houve muita crítica ao PS nos programas eleitorais, que achei um bocadinho difícil, porque nós aqui estamos a propor um novo executivo e não a crítica ao executivo atual. Apesar que houve trabalho mal feito, mas temos que mostrar aos cidadãos o que é que podia ser o executivo do tal partido que estamos a apresentar no programa. E aqui, pronto, foi proposto, e também concordo plenamente, que devia haver tudo em vídeo, das reuniões, das datas, as datas serem anunciadas mais cedo, uma transparência com o planeamento, uma transparência com o mapeamento dos horários comerciais, para facilitar o próprio público. Eu sinto que também nenhum programa respondeu às crises futuras, como se devem de organizar e como reagir a situações de urgência, como por exemplo os incêndios que nós passamos, como por exemplo o apagão, e até às 6 que Viana do Castelo sofreu, se não me engano, no início de janeiro, e nenhuma solução para temperaturas extremas ou casas sem condições de aquecer ou arrefecer. E pergunto, é esta a ideia partidária para uma cidade de Alto Minho? Uma cidade que é sobretudo, que devia ser sobre as pessoas que lá estão, com as necessidades das pessoas que lá estão. E também pergunto se não devia ser mais importante trazer as pessoas também para o poder de decisão. Foi isto que me questionei, foi isto que quis trazer aqui ao assunto, que foi a perspectiva e a visão de cidade dos partidos, dos programas eleitorais que tinham. Estou aqui numa posição favorável que não tinha o meu próprio programa público, e admito isso, mas também questiono a ausência de tantas questões que considero importantes para o nosso distrito. Portanto, o que mais falta é o exercício da democracia, a Uhum, participação das pessoas, uhum, apelar às pessoas a essa participação. Nós, de facto, percebemos que é cada vez menor, não é? É muito pouca, e, portanto, e esse exercício da democracia também se aprende, não é? uhum. Também se aprende, ou também te ensina. Sim, sim. Também é um convite que é preciso fazer todos os dias. Muito bem, João, acabamos por aqui as autárquicas. É bom que os vencedores não esqueçam as promessas, até porque daqui a 4 anos há mais. E, portanto, nós não nos vamos esquecer de tudo o que foi dito. O segundo tema era precisamente trazido pelo João e era o que é uma cidade. Ele já meteu por aí muita coisa nova. O que é uma cidade, João? Muito disto, do assunto. Eu aqui, quando eu falei da cidade, é no sentido, pronto, específico de Viana do Castelo, que foi o meu campo de estudo. Pronto, apresentei já as minhas propostas de que é que eu considero que uma cidade devia ser pensada e do que eu senti de ausência nos programas. Também queria dar um bocado de espaço à Marta, porque, pronto, defesa de honra Claro. ou de algum sentido, mas eu faço isto também como um exercício, democrático.
Eu não estou a fazer só como ponto crítico, porque eu consigo compreender a dificuldade que é a criação de um programa e como os eleitores recebem os programas é um desafio gigante. O desafio da participação cívica é um desafio gigante. São alguns pontos que considerei vazios na parte dos programas geral. Estou a fazer uma perspectiva geral, não estou a apontar dedos a ninguém. E senti a necessidade que isto também, fora fazer um pensamento dos resultados, também deve ser um pensamento da perspectiva que os próprios partidos têm da cidade de Viana do Castelo. Muito bem. Marta, tu és arquiteta, os teus olhos têm várias visões de cidade. Qual é a tua Sim. opinião sobre este assunto que o João quis trazer? Bem, numa primeira fase, deixe-me só dizer, explicar um bocadinho como é que nós, na Iniciativa Liberal, construímos o programa, para que o João também perceba. E as pessoas que nos estão a ver também. Isto é um bocadinho difícil, porque eu, na realidade, até o que queria fazer, eu, Marta, coordenadora do Núcleo de Viana do Castelo, quis fazer um manifesto que incorporava exatamente esta visão de cidade, esta visão de futuro. Acho que, inclusivamente, é muito mais fácil de explicar no dia a dia esta visão, aquilo que nós apontamos como estratégia para o futuro da cidade de Viana do Castelo, mas de facto é difícil quando propomos a um conjunto de membros começar a pensar naquilo que pode ser a visão para a cidade, é muito difícil não cair numa série de propostas. E nós tínhamos um programa muito mais extenso do que aquilo que a seguir apresentamos. Porquê? Porque sabíamos perfeitamente que a maior parte das pessoas não ia conseguir ler aquilo e que depois iria ser muito difícil, porque quando temos um programa, nós temos que o cumprir, no caso de sermos eleitos, não é? Como é óbvio. Então o que é que nós quisemos fazer? Quisemos fazer uma redução do nosso programa eleitoral para um conjunto de medidas que fossem bandeiras e que fossem organizadas em eixos estratégicos que nós conseguimos rapidamente agilizar, como é óbvio, ou seja, que era uma prioridade nos 4 anos, mas sem deixar de incorporar alguns temas importantes desta visão de cidade. Um deles, e muitos dos temas que o João está aqui a tocar, só conseguem ser vertidos em sede de plano diretor municipal, que é uma das coisas, por exemplo, que todos os programas políticos apontaram, que era a consolidação de um plano diretor municipal, porque é a partir daí que nós definimos estratégias para a cidade. No caso aqui da nossa visão, concretamente, primeira coisa, as cidades são organismos vivos, ao contrário daquilo que as pessoas possam imaginar. E elas refletem sempre o pensamento de uma época. E por isso é que nós conseguimos ter património edificado histórico e ele ter outro tipo, por exemplo, de utilização que responda às necessidades de uma época. Ou seja, as cidades estão ancoradas e estão completamente vinculadas a um pensamento de uma época e por isso estas mesmas cidades não conseguem ficar, quando nós as tentamos cristalizar, elas de alguma maneira não conseguem dar uma resposta eficaz às necessidades das pessoas. Esta é a primeira nota que eu quero deixar. A segunda nota que eu quero deixar, porque é muito importante para construir cidade, é aquilo que eu tenho falado dentro da Iniciativa Liberal, que é a cidade dos 3 Cs. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós queremos cidades compactas, é desejável que as cidades sejam compactas, até porque isso liberta inclusivamente espaço público para nós podermos ter outro tipo de atividades. E é preciso nós olharmos para estas mesmas cidades, e neste caso para a nossa cidade de Viana do Castelo, aqui falando concretamente de Viana, e perceber primeiro quais são os fatores diferenciadores da cidade, porque nós não queremos cidades iguais umas às outras, até porque elas têm que responder a pessoas também elas diferentes, e por isso nós temos um conjunto de municípios que estão mais vocacionados ou mais virados já para um fast living, e temos outros, como por exemplo Viana do Castelo, que está mais virado para um slow living, que é privilegiado também por os habitantes de Viana do Castelo e por uma série de nova população que também está aqui a chegar e que valoriza esta articulação com a paisagem, com a natureza, o desporto ao ar livre, e isso é um fator diferenciador que deve ser valorizado. E a cidade deve crescer apoiada nestes mesmos fatores diferenciadores, porque nós não queremos, lá está, cidades iguais umas às outras, não é? Não queremos cidades homogéneas, porque nós não somos, vejam, os 3 que estamos aqui somos 3 pessoas diferentes e por isso nós vamos querer também cidades diferentes e por isso isto é um ponto. O outro ponto é que queremos cidades coesas e a coesão territorial é fundamental para não criarmos zonas de guetização, de autossegregação ou de autoexclusão. Isto quer dizer o quê? Que não vale a pena nós estarmos a construir bairros afastados dos núcleos urbanos ou condomínios de luxo, porque são 2 formas de autossegregação, não é? Por isso é importante que as cidades se mantenham coesas e que seja, é necessária esta mesma mobilidade, que nós falamos muitas vezes aqui também no podcast, para conseguirmos criar capilaridade urbana, para fazer a conexão de pontos diferentes deste território, e é necessário o terceiro vetor, que é complexidade. E complexidade não é caos urbano, complexidade é
complexidade nas relações sociais que nós queremos introduzir dentro da cidade. Ou seja, são dinâmicas sociais entre atores sociais, que somos todos nós que habitamos a cidade, e por isso é muito importante pensarmos nesta dimensão. E por isso, João, muito diretamente, e em relação a nós, a Iniciativa Liberal, estes 3 vetores estão vertidos no manifesto que nós apresentamos. Como é óbvio, podíamos ter tido muito mais detalhe, sim, podemos ter ido mais longe. Nós tínhamos um programa exatamente assim que decidimos encurtar para que a mensagem seja fácil, seja ágil, para que as pessoas consigam perceber e para que nós tenhamos um instrumento na rua que nos permita falar com outro tipo de segurança também para as pessoas. E este Muito foi o bem. motivo pelo qual nós não apresentamos um programa mais alargado. Muito bem, Marta, temos que andar mais rápido, se faz Aceleramos. favor. Até parece que combinamos e não combinamos. Tu querias falar, Marta, da habitação. Há Sim. soluções que defendas? Bem, assim só muito rapidamente, porque saiu agora o último relatório novamente da União Europeia e vem novamente falar da falta de oferta, ou seja, é o principal fator do aumento dos preços e da escalada dos preços da habitação, sendo que Viana do Castelo está a atingir valores históricos. Mesmo Viana do Castelo, neste momento, tem indicadores que andam nos 2.000 euros por metro quadrado, sendo que o centro da cidade, ou seja, a União de Freguesias da cidade, está quase a atingir os 3.000 euros por metro quadrado. Com exceção de Viena, só temos, abaixo dos 1.000 euros, só temos melgaço, monção e paredes de coura. Tudo o resto anda entre os 1.000 e os 2.000 euros por metro quadrado de construção, o que é, para a maioria das famílias, verdadeiramente incomportável. É um Eu tenho absurdo. muita pena que o Alto Minho não pegue aqui, porque esta é uma possibilidade, como está tão sobrecarregado o mercado na grande área metropolitana do Porto, não é? Que é aquela que nos é mais próxima, eu tenho muita pena que o Alto Minho não consiga pegar agora no fundo, nesta oportunidade para conseguir libertar terreno, aumentar índices de construção, porque era fundamental nós fazermos isto. Ainda para mais numa altura em que tantos municípios continuam a não ter o PDM renovado, e por isso, agora nestes próximos 4 anos, o meu conselho é mesmo olharem para o PDM, aumentarem índices de construção, libertarem terrenos em zonas onde já existe infraestrutura, não vale a pena nós continuarmos a alimentar um urbanismo na horizontal, a continuar a consumir espaços naturais e recursos naturais, isto é loucura, por isso é aproveitar a infraestrutura existente, densificar, cozer o território, fazer esta tal coesão territorial, trazer complexidade e nós aqui conseguimos aumentar, de facto, a oferta de habitações aqui no mercado. Só uma nota final, porque nós estivemos reunidos com a Associação Empresarial de Viana do Castelo agora na altura da campanha para as autárquicas, e estão programadas uma série de novas áreas industriais até aqui também em Viana do Castelo. E o grande receio da Associação Empresarial de Viana do Castelo, que eu subscrevo, não faz sentido nós continuarmos a criar áreas industriais se depois não temos habitação para dar resposta às pessoas que vão para lá trabalhar. Por isso, estamos a fazer um esforço grande em criar ali novamente infraestruturas em sítios onde não existe infraestrutura, estamos a levar recursos para aqueles territórios sem pensar numa estratégia de habitação. Por isso, o meu compromisso também aqui, enquanto agora deputada municipal de Viana do Castelo, é que vamos lutar de facto por uma maior oferta de habitação e por uma cidade mais coesa. Muito bem, concordas, João? Acho que já ficamos mais ou menos a perceber a tua ideia. Há umas partes que concordo, claro. Eu também sinto que nesta parte da autarquia que também tem um certo papel importante e que a Marta pode também ter, há muita parte do planeamento, não obrigatoriamente planeamento, o mapeamento das habitações, dos lugares possíveis de habitação, que devia ser público, que devia ser a Câmara a fornecer esse tipo de ficheiros. E concordo que existem oportunidades para isso. E de certa forma também depois vou reforçar um bocado no meu tema, uma parte da Vamos lá habitação, então. mas importa-se Vamos que eu lá então à siga. hora bolas. O teu Ok. hora bolas. O teu hora Ah, bolas hoje considera que o governo de Portugal é só para alguns. Então, em que exato. ficamos? É assim, como em episódios anteriores já falamos também da distração atual do governo, até pedir ajuda aos autarcas na altura, para poderem cobrir esses espaços em falha. Mas existe sempre um papel muito importante que é o papel do Bloco Central. E eu volto a relembrar alguns pontos que me deixam aqui preocupados. Por exemplo, quando antes de irmos até para as eleições legislativas, vimos um primeiro-ministro a jogar golfe com o presidente de Sol Verde, em vez de responder aos próprios problemas que o país estava a precisar na altura. Começamos a ver sinais que as prioridades do primeiro-ministro são pessoais e estão à frente do seu país. E vejo, e vejo desfasadas preocupações das pessoas, em que, por exemplo, o tema da Marta, a habitação, a saúde, escolas e economia. E eu agora tenho aqui umas cabulazinhas, peço imensa desculpa, vou
disparar um bocadinho de informação, peço desculpa à Marta que não avisei com antecedência os temas todos que ia falar. Então, vamos começar pela habitação. O IVA baixa de. Isto foi considerado uma medida moderada pelo Ministro da Habitação, que o IVA baixa para 6% na construção de casas até 648 mil euros e com uma renda de 2.300 euros. E eu posso construir uma casa com benefícios fiscais e vender a 648 mil euros, porque construir ou vender uma casa a 150 mil euros para de ser meu de interesse. Se uma renda moderada com benefícios também fiscais de 2.300 euros, porque as pessoas, para que é que as pessoas vão baixar esse tipo de valores? E é aqui que a palavra moderada não foi bem posta em questão. E posso-vos dar um exemplo. Isto gera uma injustiça social, por exemplo, alguém herdou um T4 no centro Viana do Castelo, aluga por 2.300 euros mês e paga 10% de IRS. Alguém que receba 2.300 euros brutos paga 23% de IRS. Isto é algo que não deve ser e mostra uma injustiça e uma falta de planeamento e falta de noção de quem é que precisa de ajuda na habitação. Na saúde, em 27 de setembro de 2025, até agosto deste ano, o CNS gastou mais de 17 milhões em todo o ano de 2024 com médicos tarefeiros. Desde 2009, uma única empresa faturou perto de 56 milhões de euros. Quer dizer que o governo, em vez de assumir responsabilidades, manteve um regime que promove a desigualdade entre os profissionais, uma vez que os médicos tarefeiros estão a receber o dobro dos especialistas, que isto é a diferença entre o hospital público e o hospital privado e as relações que depois para cobrir as falhas que existem. E relembro também que em 2 de outubro, no momento com falta de dezenas de milhares de enfermeiros em todo o país, o governo optou por obrigar uma unidade local a dispensar o serviço de 40 profissionais. E que isto foi dito vergonhoso para a Ministra da Saúde que esteja a impor limites à contratação definitiva de enfermeiros. E para não vamos esquecer também, 16 de outubro, agora recente, as mulheres da Península de Setúbal vão continuar a andar quilómetros e quilómetros para terem os seus bebés. É por isso que eles nascem em ambulâncias. Isto é uma citação da Joana Bordal Sá, Presidente da Federação Nacional dos Médicos, à saída da reunião com a Ministra de Saúde, e que mostra uma falta de coordenação do sistema de saúde que está completamente caótico e não é prioridade. Na parte das escolas, e peço desculpa estar a ser tão rápido e a disparar tanta informação, o Tem que governo ser, prepara-se. João. Eu sei. O governo prepara-se para avançar com o aumento de propinas do ensino superior, as instituições estão apertadas pelo financiamento crónico e os estudantes e as suas famílias vêm-se cada vez com mais dificuldades, fora a parte da crise de habitação e tudo atual que nós temos de baixos salários, a extinção dos FCTs, que reitores e investigadores temem a extinção da Fundação para a Ciência e Tecnologia, porque compromete a comunidade científica e também não queremos pensar isto num prol ou uma parte da educação funcionar no prol da economia. Na parte da economia, o Parlamento aprovou a descida do RC de 20% para 19%. Não existe nenhuma evidência que a descida da RC garante necessariamente um crescimento económico. Metade das empresas em Portugal não paga RC porque não tem volume de negócio para isso e as que pagam valor abaixo porque não têm volume de negócio. Ou seja, das 300 mil empresas que entregam declaração de. Isto são dados. 300 mil empresas que entregaram declaração em 2023, 48,5% do RC foi pago por menos de 2 mil. Aquelas têm um volume de negócio para 25 milhões de euros. Ou seja, isto vai beneficiar sobretudo as grandes empresas. Não existe uma garantia de melhores salários, não existe uma garantia de melhores condições de trabalho, só vai beneficiar as grandes empresas e vamos ficar à espera se realmente vamos beneficiar delas. Lei de Trabalho 21, o retrocesso nos direitos laborais, aumento da precariedade, dificuldade nas conciliações, desregulação de horários de trabalho, omissão na comunicação de contratação. Eu não acho que eu não acho que isto seja em prol dos portugueses ou das pessoas que vivem em Portugal. Não acho que o direito a ter uma casa deve ser só para alguns, a preços de alguns. Não acho que a saúde deve ser só acesso só de alguns e apenas de alguns que ter acesso. Acho que o ensino também deve ser um direito e não um acesso também só garantido a alguns. E também acho que a economia deve ser pensada nas pessoas todas e nos serviços e não apenas quem lucra mais e quem tem mais. E depois eu ainda tentei dar um bocado de dúvida ao governo e quais são as preocupações do governo, estrangeiros e segurança. A falta de noção da lei dos estrangeiros que está a ser aplicada é que se esquecem completamente que nossa parte de turismo, no alojamento e restauração, 31% são estrangeiros, na agricultura e pescas, 40% são estrangeiros e também ainda na área da construção. Os dados mais recentes da Segurança Social de 2024 diz que os imigrantes contribuem 5 vezes mais para a Segurança Social do que recebem do Estado. Agora vai piorar a vida deles, mais discriminada, vão deixar de ter contratos de trabalho, vai aumentar a probabilidade de contratos ilegais, vai baixar o salário deles e as pessoas deixam de contribuir. Em que sentido aqui? E depois temos aqui um desregulamento em que o visto gold continua. Eu, se tiver o visto gold, eu tenho acesso a ter um acesso imediato, não preciso esperar, porque atualmente, e vamos ver isto com a AIMA, que também são os dados que me arranjaram, todos os imigrantes sabem que devem. Desculpem aqui. Então, às vezes as pessoas à espera de mesa para o visto de trabalho, esperam meses para ter visto de trabalho, 2 anos para marcar uma autorização de residência com a AIMA, e isto a culpa é do nosso lado e não usá-los como inimigos. E quando falo de segurança, que também é uma das percepções que o governo teve a fazer, nós temos a noção que isto foi um jogo de percepção, porque o verdadeiro problema na segurança é a violência doméstica. E fora a inatividade do governo em relação a isto, as decisões que decidiram tomar foi retirar direitos às mulheres. Lei da paridade rejeitada no governo. Despenalização do IGB rejeitada pelo governo.
Fim do casamento sem necessidade de provar a culpa de um dos cônjuges, rejeitado pelo governo. Fim do luto gestacional, a favor do governo. Limitação da licença da amamentação, a favor do governo. Até o controle do que uma pessoa pode vestir ou não, com agora da proibição das burcas, foi uma espécie de o poder e o controle, em que se esquecem que esta medida das burcas foi uma medida manipulada, em que não foi em prol das pessoas, mas sim uma medida que espalha o ódio e a divisão. Digam-me então se este governo tem decisões para portugueses, se tem a noção de Portugal que vive e se não me resta se não chegar à conclusão que o governo é só de alguns e não de todos. Muito bem, Marta, tens 2 minutos para nos dizer se achas que o governo é só de alguns. Bem, eu em 2 minutos não consigo responder a tudo o que o João disse. Está aqui a promessa que acho que devíamos fazer um outro episódio, só aqui nós os três, novamente, só para Voltaremos, nos voltaremos. sobre todas as questões que o João trouxe, porque muitas delas merecem mesmo contraditório, porque algumas coisas que foram aqui ditas não correspondem à verdade. Só numa nota assim muito rápida, porque temos mesmo muito pouquinho tempo. Nos últimos 30 anos fomos governados durante 22 anos pelo Partido Socialista, que subscreve um conjunto de medidas que o LIVRE e que o João também, no fundo, defende. Nós estamos na cauda da Europa, estamos atrasados, temos os jovens mais qualificados de sempre a saírem do nosso país. Por isso, se isto não quer dizer alguma coisa, eu acho que sim. Se este governo está a fazer as reformas que são necessárias, eu também acho que não tem ambição. É ambição suficiente, mas eu acho que deixávamos então isto tudo para um próximo episódio, porque temos muito pouquinho tempo para responder a tudo isto que o João disse. Temos com certeza. Eu lembro, entretanto, que foi com os governos socialistas, e eu não sou socialista, digo-vos desde já, que as coisas, muitas das coisas têm a ver com direitos humanos e com progressos civilizacionais, deram o seu salto. Pronto, meus Também. amigos, não temos mais tempo. Justiça seja feita, também. É verdade, é verdade. Não temos mais tempo. Agradeço muito terem passado por aqui para esta conversa, que foi muito agradável. E nós voltamos para a semana com mais Eu é Mais Bolas. Fiquem por aí e até lá.